Oi. Conseguiu não foi? Não, vou pro YouTube. Pro Facebook. Tô no Facebook agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez às nossas reflexões. E eu espero que você que está por aí, quando for chegando, né, eu queria que você pudesse deixar aí um comentário, né? Quem chegou por aí, deixa para mim aí um comentário se você está me ouvindo bem, né? Se você estiver me ouvindo bem, deixa um comentário aí. Quem está por aí? Gesiel Tito compartilhou o vídeo. Obrigado, meu irmão. Quem chegou por aí, por favor, deixa um comentário aí. Se você está me ouvindo direito, se o som tá bom, se a iluminação tá boa. Então nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre Ezequiel 37, capítulo 37, os ossos secos. E também vamos refletir um pouco sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu estou vendo que chegou algumas pessoas aí. O som está bom, gente? Eu tentei fazer agora pelo YouTube, mas não consegui fazer pelo YouTube. Eu queria saber se o som tá legal, né? Que pudesse deixar aí comentário dizendo se o som tá bom ou não. Tentei fazer pelo YouTube, mas segundo o pessoal no YouTube, estava dando problema no YouTube e eu não consegui fazer a transmissão no YouTube, né? Eu queria saber aí se o som tá bom. Se o som tiver bom, a gente dá continuidade. Se não, se a internet também não tiver boa, se estiver travando, como aconteceu no YouTube, não deu para continuar, então parei lá, né? Eu acho que hoje tá complicado. Quem for chegando, boa noite, seja bem-vindo. Deixa aí um comentário me dizendo se o som tá bom, porque senão eu posso começar falando aí e não conseguir dar continuidade, porque vou estar falando sozinho, né? Eu acho que foi Roseane que deu um legal aí, o som tá bom. Quem é essa? Quem é? Não vi. Esse legal que apareceu agora dizendo que o som tá bom. Então eu vou começar, né? Seja o que Deus quiser. Se pegar, se tiver legal, as pessoas escutarem. Se não, que Deus nos abençoe. O som tá bom, Anne? Me diz alguma coisa aí se o som tá bom, se tá dando para ouvir. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que possamos contemplar todas as coisas segundo o mesmo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos refletir um pouquinho sobre Ezequiel. Você toma aí a sua Bíblia, separa aí Ezequiel 37, versículo do 1 ao 14. Nós também iremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ou capítulo 2, versículo do 1 ao 13.
e nós também iremos ler, se for possível, o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos do 25 ao 29, né? Então, vamos lá. Ezequiel 37. Eu coloquei aí o tema sendo Ezequiel 37, o sopro da vida. E nós vamos descobrir por que o sopro da vida, se essa passagem fala sobre um vale, né, de ossos secos. Como pode ser sopro da vida, como está aí no tema, né, no título da live, se esse Ezequiel 37 fala de ossos secos. Então vá tomando aí a Bíblia comigo, vá lendo, vá acompanhando. Os ossos secos, Ezequiel 37. A mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito do Senhor Yahvé, e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles, de todos os ossos. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor Yahvé, tu é que o sabes. Então me disse o Senhor: profetiza a respeito desses ossos e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor a estes ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito, e vivereis. Cobri-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne, e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, né? Houve um ruído e depois um tremor, e os ossos se aproximaram um dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dizei-lhe: assim diz o Senhor Yahvé, Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés e como um imenso exército. Então ele me disse, então Ezequiel diz, então o Senhor me disse: filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza e dizei-lhe: assim diz o Senhor Yahvé, eis que abrirei os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles,
ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós e vivereis. Eu vos responderei em vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Falei e hei de fazer, oráculo do Senhor Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, essa profecia de Ezequiel, né? O versículo 11, o Senhor vem explicá-la para nós, né? Então deixemos que o próprio Senhor nos explique o que ele quis dizer a respeito dessa visão, né? Ezequiel teve uma visão, foi levado a um vale, né? Como que tivesse sido arrebatado em espírito, foi levado a um vale. O vale já foi visto, né, por Ezequiel como um lugar que não teria vida alguma, que não tinha como nada ali sobreviver. Por quê? Era ossos secos, né? Ele diz, versículo 1: A mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Javé, e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos, né? Que me conduziu para fora pelo Espírito de Javé e me fez pousar no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, Ezequiel, vendo ali aquele vale repleto de ossos secos, Ezequiel pensou: não tem como esses ossos gerarem alguma espécie de vida. Só que o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem voltar à vida? Esses ossos podem voltar a viver? No versículo 2, o Senhor pergunta a Ezequiel: E aí fez com que me movesse em torno deles, de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ezequiel 37, versículo 3. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Então o Senhor pergunta a Ezequiel: porventura tornarão a viver esses ossos? E Ezequiel, no versículo 4, diz: Então, ou melhor, continuação do versículo 3: Ao que respondi: Senhor Javé, tu o sabes. Ezequiel 37, versículo 4. Então me disse: profetiza a respeito desses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Javé. Então veja, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me escuta agora, você que me acompanha agora, talvez você esteja vendo a sua vida, talvez você esteja olhando as situações, as circunstâncias da sua vida como esse vale de ossos secos. E talvez você esteja dizendo assim: não tem mais esperança, não tem mais jeito. Assim como o povo de Israel no versículo 11, né? Veja o que o povo de Israel falava no versículo 11. Ezequiel 37, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel. Representa. É uma figura. É uma imagem, é uma tipologia. O Senhor está falando a Ezequiel por meio de sinais, por uma figura. Esses ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança desfeita. Os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita. Para nós está tudo acabado. Então veja, talvez
você esteja pensando exatamente como a casa de Israel pensava, exatamente como o povo de Israel estava pensando. Talvez você esteja pensando exatamente como o povo de Israel estava desesperançoso, como o povo de Israel estava sem ânimo, desanimado. Da mesma forma que o povo de Israel estava sem perspectiva de um futuro, sem perspectiva de vitória, sem perspectiva de uma vida próspera, sem perspectiva alguma. Eles diziam, versículo 11, finalzinho do versículo 11, os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita. Para nós está tudo acabado. Veja o que o povo de Israel estava dizendo. O povo de Israel estava dizendo que tudo estava acabado. Só que quando o Senhor manda Ezequiel no versículo 4, né? No versículo 4 de Ezequiel 37, eu estou indo e vindo para você compreender. No versículo 4 diz assim o Senhor a Ezequiel: então me disse, profetiza a respeito destes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Talvez você esteja dizendo assim, como é que pode Arivaldo, né? Arivaldo Vieira está pediu aqui para participar da live. Eu autorizei aqui. Não sei se ele vai chegar aí, né? Está adicionando. Então, o Senhor disse para Ezequiel, versículo 4 do 37. Então, versículo 4 de Ezequiel 37. Eu tinha tentado organizar aqui uma coisa, porque o irmão tinha, acho que talvez sem querer, tinha solicitado para participar da live, mas eu acho que foi engano, né? Ezequiel 37, versículo 4. Então me disse, profetiza a respeito desses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, talvez Ezequiel, talvez eu, talvez você, Ezequiel não, porque a Sagrada Escritura dá testemunho, né? Mas talvez Ezequiel até tenha pensado na hora, como é que eu vou falar a esses ossos que estão tão secos? Às vezes a gente fala com as pessoas e as pessoas não escutam. Às vezes a gente fala com seres humanos que estão vivos, que estão andando, que estão perto de nós e eles não nos escutam. Imagine profetizar para ossos que estão ressequidos. Só que a palavra que o Senhor manda profetizar não é a palavra de Ezequiel, mas é a palavra do Senhor. São as palavras do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não é simplesmente um eco da voz de alguém. A palavra do Senhor é uma pessoa. No capítulo 1 do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada teria sido feito. Nem o que é visível, nem o que é invisível. E lá no versículo 14, ainda do primeiro capítulo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra que se fez carne e habitou entre nós é Jesus. E é a respeito desta palavra que o Senhor manda Ezequiel profetizar.
é a palavra que pode dar vida, que pode gerar vida, que gera vida. Se você voltar lá no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Aí ele vai e diz, né? E Deus disse, e haja luz. Né? Deixa eu pegar aqui, como está escrito, para eu não falar de maneira distorcida, mas falar como está escrito, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, versículo 2, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriu o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então veja, no princípio o sopro de Deus, que fala também em Ezequiel, já agitava a superfície das águas. Versículo 3, Deus disse, ou seja, Deus falou, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Depois Deus disse, ou seja, Deus falou, Deus ordenou: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Então, quando o Senhor diz a Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, o Senhor não está dizendo a Ezequiel que ele vai falar palavras dele mesmo. Talvez você esteja dizendo, nada acontece na minha vida. E talvez não aconteça mesmo, porque você está não crendo naquilo que tem o poder de profecia, naquilo que é a profecia, como poder, como realidade. Talvez você também não esteja compreendendo que a palavra que será falada, que será profetizada, não é a sua palavra, mas é a palavra de Deus. Então, quando em Ezequiel 37, versículo 4, repetindo, diz: então me disse o Senhor, profetiza a respeito desses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor Javé. E talvez você esteja ainda dizendo, como é que esses ossos podem ouvir? Meus amados irmãos, aqui me faz lembrar o capítulo 5 de São João, que eu disse que nós iríamos ler ele também. São João, capítulo 5. São João, capítulo 5, versículo 25. Quando o Senhor diz assim, o Senhor Jesus, discurso sobre a obra do Filho. Marie, seja bem-vinda, Marie. Deus te abençoe. Deus abençoe também o irmão Kleber Dias, João Jacob, né? Sejam todos bem-vindos. São João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Então você pode ficar dizendo, Deus mandou Ezequiel profetizar para um monte de ossos, esqueletos. E Ezequiel profetizou. E talvez você esteja dizendo, como é que alguém pode profetizar para ossos ressequidos? Só sendo louco. É exatamente isso. Só sendo louco. Mas São Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que a loucura dos homens para Deus, ou melhor, que a sabedoria dos homens para Deus é loucura. E a sabedoria de Deus para os homens é loucura.
E essa é a sabedoria de Deus para mim e para você nesta noite. A graça de ser profeta. A graça de ser profeta. Profeta na minha vida, na tua vida, profeta na minha casa, na tua casa. Veja, João 5, 25. Vou repetir, porque é que o Senhor mandou Ezequiel profetizar para os esqueletos que estavam no vale. Porque a palavra de Deus não é um eco apenas. A palavra de Deus é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E esta pessoa, né, essa palavra, quando ela se manifesta, ela cria do nada, ela ressuscita quem está morto. E por isso diz, São João 5, 25, em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos aqueles que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. E você, às vezes, fica se perguntando como é que eu posso profetizar algo se o vale de lágrimas que eu vivo, se eu olho para um lado, se eu olho para o outro, eu vejo apenas sequidão. Eu vejo apenas deserto. Eu vejo apenas ossos secos. Eu vejo apenas, infelizmente, morte. Infelizmente, morte. Mas o Senhor disse para nós que, ao ouvir a voz do Senhor, os mortos ressuscitarão, os mortos sairão dos sepulcros. João também, eu queria que você pegasse aí, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 25 e 26. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Mas eu queria ler do versículo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Versículo 24. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, disse Jesus. Jesus disse, quem vive e crê em mim, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E Jesus pergunta para Marta, crês nisso? Ela disse, sim, Senhor, eu creio. E eu queria dar um pulo aí para o versículo 43. São João 11, 43. Tendo dito isto, gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Veja que maravilha. O morto saiu com os pés e as mãos enfaixados.
e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Então veja, meus amados irmãos, retomando ali Ezequiel 37, volta para lá, versículo 4, o Senhor disse: então me disse, profetiza a respeito destes ossos e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. E muitas vezes alguém diz assim, olha, geralmente os protestantes eles usam muito essa expressão, né? Os protestantes usam muito dessa expressão. Lucas, seja bem-vindo. Não deu certo lá no YouTube, eu estou por aqui, viu? Não deu certo no YouTube, eu estou evangelizando aqui no Facebook. Né? Se alguém que está aí não conhece ainda meu canal no YouTube, só você pesquisar lá na aba de pesquisa, né, do YouTube, você coloca assim, Jesus é o caminho, Denis Alves Moura, né? E você vai encontrar o meu canal. Ou aí mesmo aqui mesmo no meu Facebook, se você depois da live você dá uma olhadinha, você vai ver que tem algumas postagens que são do meu canal e você pode ir lá. Então, muitas vezes os protestantes dizem assim, a respeito da graça irresistível que eles usam, né? Eles dizem que é irresistível a graça de Deus. Ninguém pode resistir à graça de Deus. E é por isso que a pessoa se converte. E por que eles dizem que a graça é irresistível? Porque eles não acreditam no livre-arbítrio. E não acreditando no livre-arbítrio após o pecado de Adão e Eva, após o pecado original, segundo aquilo que Lutero ensinava, dizendo que após o pecado original, o homem se tornou completamente depravado, ou seja, completamente corrompido, a ponto de perder até o seu livre-arbítrio. Isso na doutrina católica não é verdade, né? Na doutrina católica, mesmo após o pecado original, a igreja diz que o homem ainda é livre, que o homem ainda tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio completo. Verdade que a nossa vontade está corrompida pelo pecado original. Nós temos dentro de nós aquilo que a igreja chama de concupiscência, ou seja, após o pecado original, a nossa natureza foi tão fragilizada, né? Foi tão ferida pelo pecado original, que ela, a partir ou após o pecado original, tem uma inclinação ao mal. E isso é chamado de concupiscência. Então, negando tudo isso, os protestantes dizem assim, para dar ênfase, para enfatizar aquilo que eles chamam de graça irresistível. Eles dizem que aquilo que está lá na carta aos Efésios, o homem está morto nos seus pecados e delitos. E um irmão perguntava a mim, Denis, um morto pode ouvir a voz de alguém? Um morto pode fazer alguma coisa? Um morto pode responder alguma coisa? Porque, segundo a Igreja Católica, o Senhor envia a sua graça e nós respondemos à graça. Mas também temos a liberdade dada pelo próprio Criador de, se quisermos, não responder à graça. E ele disse, se o homem está morto nos seus pecados e delitos, como poderia responder a Deus? Basta olharmos aquilo que o Senhor manda Ezequiel fazer, profetizar para um vale cheio de ossos.
um vale cheio de ossos. E Ezequiel profetiza. E depois que Ezequiel profetizou, diz assim o versículo 5. Assim fala o Senhor, Javé, a estes ossos. Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito, e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne, e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Então veja, a voz que fala é a voz de Deus. Não é a minha voz. Boa noite, Luciene Serafim. Não é a voz, a minha voz. Não foi a voz de Ezequiel. Não foi a palavra de Ezequiel que, profetizando para aqueles ossos, com certeza não produziria efeito algum. Mas a palavra que Ezequiel profetiza é a palavra que foi ordenada pelo Senhor. É a mesma palavra que no princípio criou céus e terra. Essa palavra se chama Jesus. Basta você ver, como eu já disse aqui, São João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tinha junto do Pai, na eternidade. Então, quando Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos, não é a palavra de Ezequiel que vai fazer o efeito, mas é a palavra de Deus, ou seja, é Jesus Cristo, é a voz de Jesus que aqueles ossos ouviriam. Como é que um osso pode ouvir? Não pode ouvir a minha palavra e a sua. Mas Jesus deixou claro em João capítulo 5, versículo 25 e os seguintes: chegará a hora em que os mortos que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz, disse Jesus, e ressuscitarão. Jesus, quando chegou diante de Marta, irmã de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, Jesus perguntou: tu crês que teu irmão ressuscitará? Tu creres que o teu irmão ressuscitará? Né? Versículo 22, ou melhor, 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. E Marta respondeu: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. E Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E no versículo 43, tendo dito isto, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com o sudário. Então, quando Jesus manda profetizar, quando Jesus, e agora eu quero falar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer a você que me escuta agora, talvez a tua casa, a tua família esteja igual essa visão de Ezequiel, um vale de ossos secos, aonde não tem perspectiva alguma, onde não tem esperança alguma, como diz o versículo 11, o Senhor explicando a respeito da visão, para dizer como era que estava o ânimo do povo de Israel. Ezequiel 37, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos secos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. Talvez você esteja dizendo: para mim, para minha família, está tudo acabado. Eu quero te dizer nessa noite: profetiza sobre a tua casa. Diz
para o vale que é a tua casa. Diz para os ossos secos, como disse Ezequiel, versículo 6, melhor, versículo 5. Assim fala o Senhor Javé a estes ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. E ele diz que serão cobertos por tendões, serão cobertos por carne e serão cobertos por pele. Então a coisa aqui dá para ver que é gradual. Não é simplesmente profetizar e já está tudo pronto. Profetiza. Profetiza sobre a tua casa. Mas espera. Espera. Para que os ossos voltassem à vida, foi necessário passar por estágios. O primeiro estágio foi profetizar. Falar. Dizer que a palavra, o Verbo eterno, Jesus Cristo, tem poder para trazer a vida. O segundo estágio foi: se cobrirá de tendões. Ou seja, primeiro estágio, profetizar. Talvez você esteja vendo apenas ossos, profetiza. Com o passar do tempo, você vai ver tendões. Depois, você não vai ver mais somente ossos cobertos de tendões, mas você vai ver ossos cobertos de tendões e de carne. E depois, você não vai ver somente ossos cobertos de tendões e de carne, mas você vai começar a contemplar cadáveres cobertos de pele. Finalzinho do versículo 6. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Talvez você diga: eu profetizei e ainda não aconteceu nada. É porque ainda está sendo coberto de tendões. Talvez você esteja dizendo: eu profetizei, mas ainda não aconteceu nada. É porque além dos tendões, o Senhor está revestindo de carne. Talvez você esteja dizendo: eu profetizei e não aconteceu nada. É porque o Senhor revestiu os ossos secos de tendões, de carne, e agora está colocando sobre a carne uma pele limpa, nova. E talvez você diga: olha, agora tem ossos cobertos de tendões, de carne, e tem pele nova. Talvez você esteja dizendo: sim, Denis, os ossos secos já foram revestidos de tendões. Os ossos secos já foram revestidos de carne. Os ossos secos já foram revestidos de pele. Mas ainda estão mortos. E o Senhor manda dizer simplesmente: eu porei, depois de revestido de carne, de pele, eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor Javé. Profetizei de acordo com a ordem que o Senhor, ou melhor, de acordo com a ordem que eu recebi. Então Ezequiel está dizendo: olha, eu profetizei de acordo com a ordem que o Senhor me deu. Ana Cláudia, boa noite. Então Ezequiel está dizendo: eu profetizei de acordo com a ordem que eu recebi. Faça você o mesmo. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre os teus. Tem alguém doente na tua casa? Profetiza. Diz assim: vai ter melhora, em nome de Jesus. Tem alguém que está desempregado? Profetiza.
Diga assim, ó, o telefone vai tocar. A resposta àqueles currículos que eu entreguei, ou que meu filho entregou, o telefone vai tocar. E eu vou ouvir dizer, olha, vem aqui para a entrevista. Então profetiza, né? Enquanto eu profetizava, houve um ruído, disse Ezequiel, e depois um tremor, e os ossos se aproximaram um dos outros. Então veja, se na tua casa a coisa está desunida, se os membros da família estão cada um para um canto, separados, desunidos, fora de comunhão, o Senhor disse que depois que você profetizar e o espírito dele for posto no vale de ossos, sobre aqueles ossos, eles irão ficar de pé. E veja, enquanto eu profetizava, houve um ruído e depois um terremoto, e os ossos se aproximaram um dos outros. Então a comunhão começou a acontecer. Versículo 8 de Ezequiel 37. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito ainda neles. Então me disse o Senhor, profetiza ao espírito. Então veja, Ezequiel profetizou, os ossos se uniram, se cobriram de tendões, se cobriram de carne, se cobriram de pele, e Ezequiel volta a contemplar o vale e diz, agora eu não vejo ossos, mas eu ainda continuo vendo cadáveres. Versículo 9. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, Javé, Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Então, na sua casa, meu irmão, se na sua casa, se na sua família, existe alguém que está numa situação de morte, vício, prostituição, roubo, adultério, fornicação, idolatria, pornografia nas redes sociais, bebedeira, cigarro, orgia, alguma doença, alguma enfermidade. Se na tua casa existe tudo isso que faz as pessoas estarem como mortos, escuta o que diz o versículo 10. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Então o Senhor mandou Ezequiel profetizar e Ezequiel profetizou. Ezequiel teve coragem. E depois que Ezequiel profetizou, os ossos se uniram uns aos outros, tendo sido cobertos de tendões, de carne e de pele. E depois que Ezequiel viu que os ossos não estavam mais separados, mas estavam já unidos uns nos outros, e que formavam corpos, mas esses corpos ainda não tinham vida, então o Senhor disse a Ezequiel, profetiza mais uma vez. E dessa vez, profetiza ao Espírito. Por que o Espírito? Queria que você pudesse lembrar agora de Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, pairava sobre a superfície das águas, dando vida, organizando tudo. Eu queria que você pudesse também contemplar o primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus tomou do pó da terra, modelou um corpo. Um corpo.
Assim como Ezequiel viu que os ossos se uniram, cobertos de tendões, de carne e de pele, formavam um corpo, o Senhor formou um corpo de argila da terra. E a palavra de Deus diz que ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E aquele homem, aquele boneco, podemos assim dizer, claro que aqui o Gênesis está falando numa linguagem mítica, né? Numa linguagem mística, numa linguagem espiritual. Aquele boneco que foi moldado pela mão do Senhor estava ali como um cadáver sem vida. E diz que o Senhor soprou em sua narina o fôlego de vida e ele voltou a viver. Por isso, meus irmãos, dando continuidade, versículo 10 de Ezequiel 37. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. A tua família, a tua casa, os teus amigos, aqueles que estavam como mortos, agora, depois da profecia, receberão o Espírito Santo e se tornarão como que um exército em ordem de batalha. Agora, esse Espírito Santo, meu irmão, não é para fazer de você uma pessoa que vai estar aí se isolando de todo mundo, porque você vai ficar pensando, todo mundo é pecador. Qualquer coisa agora que alguém falar, que alguém disser é pecado, e eu vou agora me isolar, vou me esconder dentro de uma caverna, porque eu não quero estar perto mais de ninguém, eu quero viver de forma espiritual. Eu quero dizer para você o que o Senhor me fez compreender nas Sagradas Escrituras. Não seja alienado. Não estou dizendo aqui que você deve estar no mundo e fazer tudo que o mundo faz. É claro que você deve deixar a bebedeira. É claro que você deve deixar o cigarro se você fuma. É claro que você deve deixar a fornicação se você não é casado ainda e vive praticando sexo fora do casamento. É necessário você deixar o adultério se você é casado e está aí traindo seu esposo, ou você, mulher, traindo ou você, homem, traindo a sua esposa. É necessário deixar o cigarro se você tem o cigarro. Aí você diz, Denis, mas é difícil. É exatamente por isso que o Senhor está dizendo, profetiza o Espírito. Porque o Espírito virá. Como disse Jesus aos apóstolos, após ressuscitar, melhor dizendo. Jesus disse, olha, vão para Jerusalém, porque vocês serão revestidos de uma força do alto. E esta força do alto é exatamente o sopro de vida. É aquilo que se mostra no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu queria somente concluir aqui o finalzinho, da leitura de Ezequiel 37, versículo 11, concluindo até o 14, para nós compreendermos do que falava o Senhor por meio de Ezequiel. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer. Então, os ossos que Ezequiel via no vale seco representava o povo de Israel, que estava dizendo, os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. Então o povo tinha perdido a esperança. O povo tinha perdido a perspectiva de uma vida próspera com Deus. O povo tinha perdido o ânimo de viver, a esperança de viver. O povo tinha perdido o amor pela vida. Versículo 12. Pois bem, profetiza e dizei-lhes, assim diz o Senhor Javé,
Eis que abrirei os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós e vivereis. Eu vos reporei em vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, falei e hei de fazer oráculo do Senhor Javé. Então, meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja diz para nós, no parágrafo 715, né? O parágrafo 715, a respeito desse trecho de Ezequiel 37. Os textos proféticos diretamente referentes ao envio do Espírito Santo são oráculos em que Deus fala ao coração de seu povo, na linguagem da promessa, com as tônicas do amor e da fidelidade, cujo cumprimento São Pedro proclamara na manhã de Pentecostes. Segundo essas promessas, nos últimos tempos, o Espírito do Senhor renovará o coração dos homens, gravando neles uma lei nova, reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos, transformará a criação primeira e Deus habitará nela com os homens na paz. E o número 603 do Catecismo também ainda diz: a palavra de Deus e o seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda a criatura. Ao Espírito Santo cabe reinar, santificar e animar a criação, pois é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. A ele cabe o poder sobre a vida, pois sendo Deus, ele conserva a criação no Pai pelo Filho. Então veja que o Espírito Santo também é Deus. E quando se profetiza por meio do Espírito. Quanto ao homem, Deus o modelou com as próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que Deus modelou o homem, como eu estava dizendo, com as próprias mãos ali, que é usado na Bíblia para dizer que Deus modelou, essas mãos, a mão direita e a mão esquerda, de Deus que modela o homem, é o Filho e o Espírito Santo. E imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Então veja que coisa mais linda, veja que coisa mais maravilhosa, veja que coisa extraordinária. O Espírito Santo que pairava sobre as águas foi o mesmo Espírito que Ezequiel profetizou e vieram dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra, sobre aqueles ossos que estavam secos e aqueles ossos voltaram a viver. E se você pegar a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver que acontece a mesma coisa, a mesmíssima coisa que Ezequiel fez profetizando, né? E depois que ele profetiza, diz que veio um ruído de um vento, e depois de um ruído veio um terremoto. Veja que a profecia de Ezequiel e o que se realiza em Pentecostes é a mesma coisa. Aqueles ossos secos lá de Ezequiel era o povo de Israel
que dizia: nossos ossos estão secos, nossa esperança está desfeita, nós estamos aniquilados. Nós estamos aniquilados. E quando Ezequiel profetiza, vem um ruído de vento, depois um terremoto, e os ossos voltam à vida. Em Pentecostes se cumpre também essa profecia de Ezequiel. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitasse de um vendaval impetuoso. Então, quando Ezequiel profetizou, primeiro veio um ruído que encheu aquele vale dos ossos secos. E aqui em Pentecostes, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimir. Então veja que lá em Ezequiel houve um ruído, depois veio o Espírito, e o Espírito encheu aqueles cadáveres que antes eram os ossos secos, e eles voltaram a viver. E o mesmo aconteceu aqui. E assim como diz o Senhor, lá em Ezequiel 37, dizendo que iria reunir, tirar dos sepulcros todos os israelitas e trazer de volta para Israel, para formar um só povo, e um povo vivo, com esperança viva. Veja o que diz o Atos dos Apóstolos no versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Achava-se então em Jerusalém, ou seja, em Israel, judeus piedosos, vindos de todas as nações, que haviam debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos, diziam: não são acaso Galileu todos esses que nos falam? Como é que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Por partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próxima de Cirene. Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos. Perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Então veja, eles começaram a perguntar: o que é isso? Isso é uma realização daquela profecia de Ezequiel 37, onde o povo estava disperso, com a esperança abatida, sem ânimo, sem perspectiva, ou seja, estavam mortos. E quando foi profetizado, disse que eles saíram dos túmulos e se reuniram em Israel. E aqui, essas nações diversas que estavam longe e que vieram ao escutar o ruído e o estrondo, essas nações que vieram, faz-se cumprir que todo Israel está sendo reunido e acolhido em um só lugar, depois da profecia que o Senhor realiza. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, concluindo, eu gostaria de dizer para você: profetiza sobre a tua casa.
Profetiza sobre os teus. Porque não é a tua voz que eles ouvirão, mas é a voz do Senhor. É a palavra, é o verbo eterno, é a palavra eterna que se fez carne, Jesus Cristo. É a voz dele que eles ouvirão. E assim como Lázaro ouviu a voz dele e saiu do túmulo, aqueles que são da tua casa e que estão, infelizmente, como que mortos, ressuscitarão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Fica na paz, uma boa noite. Que amanhã seja um dia repleto de ressurreições na vida dos seus e na sua vida. Amém. Que a tua esperança seja refeita agora, em nome de Jesus. Que a esperança da tua família, dos teus irmãos, de toda a tua casa, agora seja refeita, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.